O jantar em Betânia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao 9. E estando em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns ouvem que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Antes de tudo, quero te contar como eram vistos os leprosos no tempo de Jesus. O texto é bem enfático em dizer que Jesus foi jantar na casa de Simão, o leproso. Os leprosos não eram bem vistos pela sociedade bíblica. Eles eram marginalizados. Todos que eram acometidos por lepra, eles tinham que viver em um local isolado, vestir roupas rasgadas, vestir-se de trapos, colocar um lenço sobre os seus lábios, ficar com a cabeça descoberta, e todas as vezes que alguém se aproximasse dele, ele tinha que dizer ou gritar: imundo, imundo. E às vezes haviam pessoas que jogavam até pedras com medo de serem contaminados. Tudo isso está em Levítico capítulo 13, Antigo Testamento, onde vai falar sobre como os leprosos eram tratados, os leprosos eram tratados. Levítico capítulo 13, lá do versículo 35 em diante. Mas especificamente no versículo 46 de Levítico capítulo 13, ele fala que o leproso tinha que viver isolado e tinha que todas as vezes, ao se aproximar de alguém, dizer que era imundo, imundo. Mas esse leproso aqui do Evangelho de Marcos, ele já tinha sido curado. Como foi dito, que todo leproso ele tinha que viver isolado. E este leproso já estava inserido no seio da sociedade. Já estava em sua casa com sua família, com seus amigos, e até recebendo visitas de pessoas ilustres, dentre elas Jesus de Nazaré, onde já havia feito grandes sinais e maravilhas, onde já havia pregado o evangelho do reino em toda a sociedade de então praticamente, e o seu nome estava engrandecido. E foi um privilégio deste Simão recebê-lo, ou seja, receber Jesus em sua casa. Mas o texto é enfático em dizer que ele era o leproso. Sabe por quê? Porque ainda estava esse estigma da lepra em seu corpo. A lepra também simboliza pecado, simboliza desprezo, simboliza rejeição, simboliza isolamento. Mesmo que você tenha cometido um pecado gravíssimo, mas você já se ressocializou, entre aspas, você não pratica mais isso. Infelizmente, a nossa sociedade, ela é preconceituosa. Ela não perdoa. Ela é hipócrita. Ao ponto de o que você está fazendo agora no momento, que é o mais importante, você não está mais leproso, você não é mais um drogado, você não é mais um ladrão, você não é mais um assassino, você não é mais uma prostituta.
mas você é um cidadão de bem, uma pessoa regenerada, uma pessoa curada, uma pessoa que promove a paz, que promove a justiça. Mas sempre tem alguém da sociedade, em sua maioria, que não reconhece o seu estado atual, mas olham para o seu passado. Mas de acordo com o texto, Deus, por intermédio de Jesus, fala no texto que Ele sabe quem você é. O que importa para Ele é o que você é agora no momento. Enquanto todos te criticam, enquanto todos te marginalizam, enquanto todos te rejeitam, Deus visita você. Deus está com você. Deus reconhece o seu valor. Aqui no versículo 3, ele vai dizer isso. Deus não te despreza, não tem vergonha de você. Ele olha você como você é no momento. E mesmo o que você tinha feito no passado, para Ele o que importa é que você tem boa intenção, tinha boa intenção. E o que você fez foi por pura e mera ignorância, ou por uma circunstância que não convém o caso aqui falar. Deus olha o seu interior, Ele olha o seu presente momento e diz que você tem valor, enquanto todos dizem que você não tem valor. Você não é mais um leproso, porque Deus visita você, Deus está com você, como diz no texto. Ele entrou na casa de Simão leproso e foi jantar com ele. Deus está com você. Neste momento também, uma outra história interessante é que uma mulher entrou e ungiu Jesus com um unguento caríssimo, onde os seus discípulos e todos que estavam na casa ficaram escandalizados e ao ponto de dizer que o que ela fez foi um desperdício e que ela poderia pegar aquele dinheiro e doar aos pobres. Mas o que ela fez, de acordo com o que Jesus falou, não foi um desperdício. Foi algo de muito valor, que apontava para a sua morte e também para a sua ressurreição e para a redenção do mundo. Tudo o que você fizer para Deus, não importa quem você é, não importa o seu nome, porque o texto diz que apenas uma mulher entrou e ungiu Jesus com um unguento precioso. Nós não sabemos quem é esta mulher, se é Marta, se é Maria, se é Isabel, enfim, não importa o seu nome, não importa o seu título, não importa a sua posição social, não importa o quanto você é grande aqui na terra, não importa se você é pobre, não importa se você é muito pequeno, mas para Deus o que importa é a sua ação. Os céus reconhecem a sua ação, Ele vê a sua ação, a sua atitude, e não o seu corpo, e não a sua posição social, e não a sua grandeza terrena. Ele sabe o que você fez, Ele sabe quem você é. Mesmo que ninguém reconheça você, mesmo que ninguém diga que você não vale nada, que você é um pobre miserável, que você é um analfabeto, que você é um sujo imundo, que você é um desprezível, saiba que o que você faz para Deus, tudo o que você faz para Deus, tem um valor imensurável nas regiões celestiais. E Ele sabe quem é você. Não é desperdício ter fé em Deus. Não é desperdício viver para Deus. Mesmo que aparentemente seja do seu jeito, onde a sociedade critica, te diminuindo, te desprezando, te isolando. Como diz o texto, que os discípulos e todos que estavam na casa
começaram a reclamar daquela mulher, a molestá-la, e Jesus diz: não molestai, deixai-a em paz, porque o que ela fez foi uma obra boa, foi boa obra. Mesmo que os seus parentes, seus amigos, seus colegas e até os seus irmãos de fé critiquem o que você faz para Deus, da sua forma, do seu jeito, saiba que Deus reconhece a sua grande obra. O que você faz para Deus é uma boa obra, é uma boa ação. Uma outra lição que eu quero extrair desse texto é que tudo que você for fazer para Deus, tudo que você está fazendo para Deus, não é em vão. Ele nunca esquecerá e nunca esqueceu de você. Mesmo que passem anos, mesmo que você venha até morrer, o que você fez para Deus ficará registrado nos anais celestiais, no livro eterno. No versículo 9, ele diz isto. Versículo 9, Marcos 14, versículo 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Deus não esqueceu de você, de acordo com o texto, e nunca esquecerá de você. Mesmo que seus pais, seus parentes, seus amigos, seus irmãos, mesmo que o seu grupo de fé te esqueça, mesmo que todos tenham te esquecido, mesmo que toda a sociedade tenha esquecido você, saiba, Deus sempre lembrará de você. Deus sempre lembra de você. O que você fez para Ele não será em vão. Ficará registrado para os filhos dos seus filhos, netos dos seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Ficará registrado para toda a eternidade. E você será recompensado. É melhor ser rejeitado pela sociedade do que ser rejeitado por Deus. É melhor ser lembrado por Deus do que ser esquecido pela sociedade. Não esqueça disso. Só recapitulando. Não importa a sua condição social, não importa o seu passado ruim, Deus te reconhece. Deus habita em você. Deus está com você. Tudo o que você faz para Deus não é em vão. Pode durar gerações e gerações, centenas de anos, milênios e milênios. Deus lembrará de você. Não deixe de curtir, deixar o seu like e se inscrever. E até a próxima.